esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa incircuncisão. Queridos, nós temos que tomar cuidado com a pregação que a gente ouve. Nós temos que tomar cuidado com quem nós estamos andando. Nós temos que tomar cuidado com a forma que nós estamos vivendo. Cuidado com os cães. Quando o apóstolo Paulo disse cães, não é, a gente tem uma ideia que cão é somente esses cachorrinhos de hoje que são domesticados. Mas naquela época não era assim. Naquela época os cães eram tidos como animais selvagens. Eram pouquíssimos animais, cães que eram domesticados. Como é falado lá em Mateus, para a questão da migalha ali que cai no chão. Então, quando ele fala cuidado com os cães, eram aqueles animais selvagens que viviam ao derredor das aldeias. Eles viviam de lixo, de carniça, às vezes avançavam nas pessoas. E ele fala cuidado com os cães, com aqueles que vivem ao derredor. Ele fala cuidado com a falsa incircuncisão. Cuidado com a falsa circuncisão, ou seja, a incircuncisão. O que ele está dizendo? Cuidado com a falsa aliança com Deus. Cuidado com a falsa aliança com Deus. Querido, o Evangelho não tem que te trazer conforto. O Evangelho ele tem que te trazer desconforto. O Evangelho ele tem que te evoluir como pessoa, até o ponto de você viver pelo Espírito. O Senhor não nos manda andar em função da carne. Ele nos manda andar em função do nosso Espírito, guiado pelo Espírito Santo de Deus. E se isso não é um desconforto, eu não sei mais o que é. Porque ele mesmo diz, aqui o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu acabo cometendo. E é uma eterna luta entre carne e espírito, mas não é sobre isso que eu vou falar essa noite. Eu vou falar de foco. Nós queremos tanto viver o novo de Deus, mas nós não queremos morrer para viver esse novo. Porque o que está pronto para viver o novo não é o velho homem, e sim o novo homem, renascido através da graça do Senhor Jesus, através da força capacitadora que é a graça do Senhor. Então os nossos planos não ficam em pauta mais. Os planos de Deus é que estão em pauta agora através da nossa vida. Quem está entendendo? E ele continua lá, no verso 4. Embora eu também tivesse razões para alimentar tal convicção, ora, se alguém julga que tem motivos para confiar na carne, eu ainda mais. Ele fala para não confiar na carne. Ele não está falando para você confiar no pecado, que às vezes a gente fala assim que a vontade da carne, a gente só acha que são aqueles pecados básicos, mas ele não está falando disso. Talvez a sua confiança na carne seja o seu emprego. Talvez a confiança na carne seja a sua família. Talvez a confiança na carne seja aquilo que você pode pensar, aquilo que você pode conseguir. Talvez a confiança na carne seja o seu diploma. Talvez você seja uma pessoa eloquente e a força está na carne, na sua capacidade de oratória, no seu poder aquisitivo. E ele fala para nós não confiarmos na carne. Para nós não confiarmos na carne. Queridos, eu não ia falar isso, mas o Espírito Santo está me compelindo a falar. Eu me formei em 2 cursos. Nunca falei isso aqui, não sou disso. 2 cursos superiores. Eu nunca pude exercer a minha profissão. Mas hoje eu entendo que se eu estou aqui é porque eu tive que considerar tudo como esterco por causa de Cristo. E nada no Senhor é em vão. Nada no Senhor é em vão. Tudo que você faz, às vezes, o Senhor está me falando que Ele está colocando a memória de pessoas aqui que fizeram cursos. E hoje não faz nenhum sentido porque você fez aquele curso. Hoje não faz nenhum sentido porque você trabalhou em alguma área. Mas o Espírito Santo manda te dizer que tudo nele, nada é perdido. Nada é perdido. Tudo está no controle dele. E em algum momento isso tudo vai fazer sentido para você. Agora vamos lá para o currículo do apóstolo Paulo. Ele era um homem culto e fluente. Ele era israelita, descendente da tribo de Benjamim. Ele era um fariseu que cresceu aos pés de Gamaliel. Era extremamente destacado em seu convívio social. Gente, esse cara fala, se alguém pensa ter motivo para confiar na carne, eu ainda mais. Ele era o cara. Ele era influente.
E continua lá no versículo 4. Embora eu também tivesse razões para alimentar tal convicção. Ora, se alguém julga, tem motivos para confiar na carne. Eu ainda mais, circuncidado no 8º dia, filho da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fui fariseu. Quanto ao zelo, persegui a igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas a gente vai ver que chega um tempo, um pouco para frente, que ele considera tudo como perda. Em que está a nossa confiança? Em que está a nossa confiança? Apóstolo Paulo tinha toda a base para confiar na carne. Tinha toda a base para confiar naquilo que ele havia crescido, ensinado, sendo doutrinado. Em que nós temos acreditado? Queridos, nós temos vivido vida dupla. Entenda, não estou falando aqui de não ter acesso às redes sociais, mas muitos têm vida dupla. Dupla. As redes sociais para nós, claro, é diversão, mas tem que ser o quê? Alvo de evangelismo. Sabe por quê? Porque as trevas não dormem, as trevas não descansam, as trevas não param. E o que o crente está fazendo? Nada, ou muito pouco. Você pode pensar aí, quantas páginas de relevância nós temos cristãs? Temos muito poucas, queridos. Pode responder. Muito ou pouco? Cristãs, pouco. Pouquíssimo. Talvez hoje Deus está te levantando, talvez esse sonho de gravar um Reels, gravar algo evangelístico está no seu coração e hoje você está recebendo essa confirmação. Porque essa palavra hoje é de envio. Só que muitas vezes o seu ID pode ser através das redes sociais. Use as redes sociais para falar de Deus. Use as redes sociais para falar do amor do Pai. Os campos estão brancos e são poucos os ceifeiros. Porque a igreja dorme. A igreja dorme. É absurdo pessoas que têm vida dupla. Às vezes estão até desviadas da igreja, mas nas redes sociais é extremamente feliz. Mas o Senhor nos chama, o apóstolo Paulo nos adverte a viver o que é real. Viver o que é real. O apóstolo Paulo não confiava na força da carne, naquilo que ele podia, naquilo que ele tinha o direito, como direito ele tinha de usufruir, mas ele considerou tudo como perda, por amor de Cristo. E o verdadeiro evangelho tem que ser pregado. O evangelho verdadeiro é loucura para o mundo. Se está sendo pregado o evangelho confortável, não é o verdadeiro evangelho. Não é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é extremamente desconfortável. Só que nós não estamos dispostos a viver esse novo. Nós queremos o novo, mas nós não estamos dispostos a morrer pelo novo. Continuando. Abandone a confiança na carne, irmão. Abandona a confiança na carne. 7. Todavia, o que para mim era lucro, eu passei a considerar como prejuízo por causa de títulos. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda. Quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus. Ei, enquanto você está cheio de você mesmo, o Senhor não pode te encher. Porque não tem como encher recipiente cheio. Ele só vai te encher quando você se esvaziar. Aí Ele vai encher. Aí já não é mais você. Aí não é mais na sua capacidade. Aí não é mais na força da sua carne. Aí é a graça capacitadora. Os seus pés vão pisar lugares em que você nunca imaginou. A sua boca vai falar palavras que você nunca pensou em falar. Mas você tem que se esvaziar. É o que ele está falando, a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus. Meu Senhor, por quem decidi perder, eu decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar como Cristo. Se você não sabe, esterco é excremento animal.
tudo que ele sabia, e não era pouca coisa, ele considerou como esterco, como perda por amor de Cristo. Talvez aqui tem muitas pessoas que têm chamado missionário, mas Deus manda te dizer, se esvazie. Se esvazie. Será que você tem essa coragem de deixar tudo para trás e de ir? Nós precisamos fazer com que as pessoas ouçam o verdadeiro evangelho. Não esse evangelho confortável que está sendo pregado por aí. Não esse evangelho de autoajuda que está sendo falado por aí. Não esse evangelho de igrejas cheias de pessoas vazias. Mas o evangelho que transforma de dentro para fora. De dentro para fora. De dentro para fora. De dentro para fora. É esse evangelho, é esse novo que nós vamos viver quando nós experimentarmos a morte do velho homem. O que para mim era lucro, eu considerei como perda por amor de Cristo. Por amor de Cristo. Deixa aberto em Filipenses 3, mas abre lá para mim em 1 Coríntios 2. 1 Coríntios 2, nós vamos ler do 2 ao 5. Olha o que o apóstolo Paulo falou aos coríntios. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistia em palavras persuasivas, de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. A única coisa que importava para o apóstolo Paulo era pregar Jesus crucificado e ressurreto. Esse verdadeiro evangelho tem que voltar a ser pregado na igreja. Nós temos que voltar a pregar sobre salvação, sobre o dia do juízo, sobre viver uma vida sacrificial por amor de Cristo. E não trazer um evangelho que você fique confortável, que você saia feliz e pulando. Não! O evangelho é desconfortável. E ponto. O evangelho é desconfortável. Continua deixando aberto em Filipenses. Abre em 2 Coríntios 11. 20 e 27. Por que o apóstolo Paulo fazia isso? Insistentemente. Pregue a Cristo, pregue a Cristo, pregue a Cristo, pregue a Cristo. 2 Coríntios 11, 20 e 27. Olha um pouco do sofrimento de Paulo. E você está resfriado, deixe de vir na igreja. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. É para constranger mesmo, igreja. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, ele era rejeitado por todos, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. E por que ele fazia isso? Porque ele considerava tudo como perda, por amor de Cristo. Ele apanhou tanto, que ele teve que fingir que estava morto, senão eles iam matar ele de verdade. E aí, quando a gente lê, a gente fala, bom, agora ele vai embora. Não, ele levanta e fala, vamos lá que está dando certo. Vão te caluniar, queridos. Vão falar mal de você. E você vai se sentir honrado por receber açoites por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Considerei tudo como perda.
Considerei tudo como esterco por amor de Cristo. Pare de correr atrás dos seus sonhos, que você vai se cansar. Corra atrás dos sonhos de Deus. Busque a Ele, a justiça dEle. As coisas vão começar a correr atrás de você. Inverte o jogo. Inverte o jogo. Comece a buscar a justiça. E buscar a justiça de Deus, em primeiro lugar, é não fazer a sua. Não faça a sua justiça. Considere tudo como perda por causa de Cristo. Amém? Quem está comigo aí? Vocês estão vivos? Entrega total é morrer para você mesmo. É anunciar as verdades do Evangelho tal como elas são. Doa a quem doer. Lembra de Jesus? E vocês não vão embora, não? Vocês não vão embora, não? E aí o que acontece? Para onde iremos? Para onde iremos? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Só tu tens a palavra de vida eterna. Nós precisamos de mais sermãos em que as pessoas saem de cabeça baixa, reflexivas, pensando. É esse evangelho que gera transformação. Não é o evangelho do é o evangelho da transformação, a verdadeira palavra, a essência da palavra. Estão misturando muita coisa na essência. Está perdendo a essência. Pode ter microfone bacana, pode ter parede da hora, luzes da hora, mas a essência não muda. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus nua e crua. Doa a quem doer. Doa a quem doer. É a palavra. Se é para Ele, pode ser melhor. Doa a quem doer. Morrer para viver o novo. Considerei tudo como perda por causa do amor de Cristo Jesus. Por causa do amor de Cristo Jesus. Para quê? Versículo 9. Ser encontrado nele. Ser encontrado nele. Está falando do dia do juízo, queridos. Ser encontrado nele. A nossa motivação de vida é que no dia do juízo, é que possamos estar sendo encontrados nele. Eu não quero estar naquela fila em que eu chegar para Jesus e falar: em teu nome eu preguei, em teu nome eu visitei os presídios, em teu nome eu dei comida para os pobres. Eu não quero ouvir da boca dele: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Mas eu quero estar sendo encontrada nele. Ser encontrada nele. O que para mim era lucro, eu considerei como perda por causa do Evangelho. Por causa do Evangelho. A gente não presta para mais nada a não ser falar do amor de Deus. Eu não estou falando para você ir lá amanhã e pedir demissão do seu trabalho, mas para você ser luz no seu trabalho. Talvez você seja a única pessoa cristã e você está reclamando. Se foi Deus que te colocou lá. Foi Deus que te colocou lá. Abra a tua boca. Começa a falar. Seu chefe é terrível, ora por ele. Paga preço de oração por ele. Abençoa a vida dele. Onde eu colocar a planta dos meus pés será abençoado. Muda. Não luta com as armas naturais. A nossa luta não é contra os seres humanos. A nossa luta é contra principados e potestades. Morra para viver o novo de Deus. Morra para viver o novo de Deus. Presta atenção. Paulo, ele escreveu suas novas aspirações de 3 maneiras. Ele diz que ele quer ganhar a Cristo. Ele diz que ele quer ser encontrado nele. E ele fala: tenho a justiça de Cristo e obtendo a ressurreição dos mortos. Isso é que impulsionava Paulo. Ele sabia quem ele era e para onde ele estava indo. Você precisa saber quem você é e para onde você está indo. Sabe por quê? Senão vai ter dias que você quer ganhar o mundo, vai ter outro dia que você quer morrer. Não. Isso vai te manter constante, ser encontrado nele. Nós queremos participar de tantas bênçãos do Senhor, mas não queremos ter parte em seu sofrimento.
Ter parte em seu sofrimento também é promessa de Deus. Também é promessa. Lá no versículo 9, ser encontrado nele, não tendo por mim a justiça que procede da lei, mas sim a que é outorgada por Deus mediante a fé. O diabo, ele sempre vai querer te acusar sobre isso. Se você errar, queridos, pede perdão. Deus me ajuda nessa área. Pede perdão, levanta e prossegue. Não afasta do Senhor. Errou de novo, pede perdão de novo e segue de novo. Se você não está conseguindo sozinho, pede ajuda. Nessa casa só anda sozinho quem quer. Pede ajuda. Mas não deixa o engano de Satanás falar com que você não serve, que não é para você, que você não dá conta. Queridos, muitos aqui já me conhecem, o que Deus fez na minha vida, eu não tinha capacidade nenhuma, ainda continuo não tendo, de estar aqui falando para vocês. Mas o que para mim era lucro, eu continuo considerando como perda por amor de Cristo. Por amor de Cristo. Vamos continuar. Vamos para o versículo 12. Não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja perfeito. Entretanto, vou caminhando, buscando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Aquilo que nós já caminhamos até aqui, nós não perdemos. Nós temos ainda, mas nós não podemos esmorecer e ficar estagnados. Nós temos sempre que avançar diante do Senhor. E avançar significa morrer para nós mesmos a cada dia. A cada dia morrer para nós mesmos. Nunca, nunca, nunca para um cristão é só ir na padaria comprar um pão, tem um propósito. Nunca para um cristão vai ser ir na sapataria comprar um sapato, tem um propósito. Nunca para um cristão vai ser só um passeio, vai ser sempre a compra de algo. Tudo tem um propósito, é você que não está enxergando. Para que você fica pedindo para Deus te encher de poder se você não faz nada com isso? Para de ser represa e passa a ser canal. Passa a ser canal de Deus. Passa a ser canal de Deus. Em que posso ser útil? No teu reino hoje. Me mostra para quem eu tenho que ser bênção hoje. É assim que funciona. 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Não importa se seu passado foi glorioso, não importa se seu passado foi um fracasso, é passado. Esquecendo-me, é você que precisa esquecer. Ele fala, eu tomei essa atitude. Ele disse, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenho conquistado, mas toma a seguinte atitude. É você que tem que tomar a atitude de abandonar o passado. De abandonar essa nostalgia. Ah, quando eu era, não sei o quê. Ah, não. Avançando para que eles estão diante de mim. Muitos não conseguem enxergar o que está diante porque vive do passado. Prossiga para o alvo, prossiga para o alvo, prossiga para o alvo. Do passado, queridos, a única coisa que nós temos que levar é a experiência. Ou de coisa boa ou de coisa ruim. A única coisa que o cristão está autorizado a trazer do passado chama-se experiência. Culpa, abandona a culpa. Se você precisa liberar perdão para alguém, libera. Não porque a pessoa merece, mas porque você precisa. E nós ficamos ali estagnados, porque nós ficamos vivendo no passado. No passado, no passado, no passado. Não consegue romper, não consegue avançar. Toma a seguinte atitude. Toma essa seguinte atitude de abandonar o passado. Continuando 14. Apresse-me em direção ao alvo. Ele vai andando de qualquer forma? Tem uma forma de avançar para o alvo.
É rápido. É rápido. Ei, não dá tempo mais de brincar de crente. Não dá tempo, acabou, game over. Não dá tempo mais de brincar de crente. Apresso-me. Todos os dias, Satanás está ceifando almas e levando para o inferno. O que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo? O Senhor nos chama essa noite para parar de olhar para nós mesmos. Parar de olhar para nós mesmos. Quando nós estamos olhando para o nosso umbigo, nós não conseguimos ver nada ao redor. Pare de olhar para o seu umbigo. Para de pedir as coisas para você. Começa a pedir para o outro que Deus te dá o que você precisa. Deus, Ele não cumpre caprichos, Ele supre necessidade. Começa a colocar aquele desejo do seu coração diante do Senhor e começa a orar pelos enfermos. Começa a clamar pelas nações. Começa a dobrar o seu joelho. Como eu já disse aqui, nós não temos o direito de dormir com a chave no bolso. Você tem a chave. Nós sabemos que o caminho, a verdade e a vida é Jesus. Aqueles que estão lá fora não sabem disso. Eles não sabem disso. E nós precisamos ser boca de Deus lá fora. Nós precisamos ser boca de Deus lá fora. 15. Por isso, todos nós que alcançamos a maturidade espiritual, devemos pensar dessa mesma maneira. Porém, se em algum aspecto pensais de forma diferente, também quanto a isso, Deus vos esclarecerá. Quem vai nos esclarecer? Deus. Por que você procura um amigo em rede social? Quem vai te esclarecer é Deus. E se você não está ouvindo Deus, é porque você não tem intimidade suficiente. Busca. Ora, busca, leia a palavra, jejua, ora de novo, chora na presença de Deus, mas faz alguma coisa, crente. 16, contudo, caminhemos na medida da perfeição que já atingimos. Você tem uma determinada estatura espiritual. Isso você não perde, mas você precisa buscar o crescimento espiritual. Quem aqui deseja crescer espiritualmente? Depende de você. Depende de você. Caminhemos na medida da perfeição que já atingimos. 17. Caros irmãos, sede meus imitadores. E prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. Quais são as pessoas que você tem andado? Alessandra, você está falando para mim andar só com crente. Não. Você tem que ser luz em meio às trevas, mas com quem você compartilha tem que ter a mesma visão. Tem que ter a mesma visão. Ele acabou de falar isso aqui, ó. Sede meus imitadores e prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. Infelizmente, tem muitos ainda, dentro da igreja, que não podem seguir o exemplo deles. Porquanto, 18, como já vos adverti repetidas vezes, e agora repito com lágrima nos olhos. É o único versículo que fala que Paulo chorou. Que há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Aqui ele está falando de pessoas que não conhecem a palavra? Não. Ele está falando para crente dentro da igreja. Que vive como inimigo da cruz de Cristo. Ai, Alessandra, que horror. Sim. Quando você fala mal do seu irmão, você é inimigo da cruz de Cristo. Quando você fala mal do seu pastor, você é inimigo da cruz de Cristo. Quando você não ajuda aqueles que necessitam, você é inimigo da cruz de Cristo. Inimigos da cruz de Cristo. Nós temos que ter uma vida que seja exemplar para as pessoas. Que seja exemplar. Nós temos que ser o mesmo aqui e lá na nossa casa. Ontem o pastor Anderson falou, se passasse um filme da nossa vida aqui, você teria coragem de assistir na frente das pessoas? Pensa aí. Se não, tem algo errado. Tem algo errado. Amém? 19. Ele continua falando sobre essas pessoas que estão dentro da igreja, mas que não professam a mesma fé que nós. O fim dessas pessoas é a perdição. O Deus deles é o estômago. Ele está querendo dizer que é a carne.
E o orgulho que eles ostentam fundamenta-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam apenas com o que é terreno. Quantos hoje, dentro dos templos, mas se preocupam com o que é terreno? Se preocupam apenas com o que é terreno. Versículo 20. No entanto, a nossa cidadania é dos céus. Glória a Deus, uma pessoa entendeu. Esse lado aqui entendeu, ó. No entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará os nossos corpos humilhados, santificação final, tornando-se semelhante ao seu corpo glorioso, pelo poder que o capacita a colocar tudo que existe debaixo do pleno domínio. A nossa cidadania é celestial. Sabe o que Deus me falou quando eu estava lá na Argentina? O Senhor falou assim, sabe esse desconforto que você está tendo em uma nação que não é a sua? Essa dificuldade com a língua, essa dificuldade com o idioma, com a cultura, com a comida, a gente estranha tudo. É esse desconforto que a minha igreja tem que ter aqui na terra. Porque o nosso lar não é aqui. E não vos conformeis com este século, mas sejais transformados pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com essa pátria, porque essa pátria não é nossa. A nossa pátria é celestial. E para terminar, quero ler Romanos 8. Glória a Deus por Romanos 8, carismáticos. Não morremos no Romanos 7. Romanos 8, 6, 9. Se você não lembrar de mais nada que eu falei essa noite, você vai lembrar de Romanos 8, 6, 9. Os campos estão brancos, queridos. Os campos estão brancos. Quem vai ter coragem? Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O que tem te impedido? O que tem te impedido de avançar? Qual a bagagem que você tem carregado? Qual bagagem que você tem carregado? Pensa. Qual bagagem você tem carregado? Talvez o medo, a angústia. Qual bagagem? Sabe, igual o peregrino que carrega tantas mazelas. Qual bagagem você tem carregado? Qual bagagem? Talvez você entrou nessa casa hoje com tanta bagagem, com tanta podridão, orgulho, larga esse orgulho. Confiança no seu emprego, confiança no seu dinheiro. Talvez você entrou na igreja desse jeito. Talvez você continue dentro da igreja desse jeito, confiando na força do seu braço. Não está disposto a morrer. Olha para as pessoas e fala, se eu fosse fulano, eu faria diferente. Não, você não faria, porque você não sabia o que fazer. Cheio de orgulho, de peso. Não consegue andar, não consegue fazer as coisas para Deus, porque está com tanto medo. Culpa, frustração, derrota. Isso só vai te pesando cada vez mais. Comparação. Talvez você só se compara. Deixa eu te falar uma coisa. A comparação é a pior coisa que pode ter. Porque você vai sempre comparar o seu pior com o melhor do outro. Você vai sempre perder. Você vai sempre perder. Deus te fez único. Mas você insiste em carregar essas bagagens.
E às vezes, Deus coloca uma pessoa para te afiar, sabe? Te afiar e você só reclama. Mas essa pessoa, na verdade, está querendo aliviar a sua bagagem. E você não deixa. Pode vir. Você não deixa. O que tem te impedido de ir, hein? O que tem te impedido de ir? O que tem te impedido de ir? Os campos estão brancos. Os campos estão brancos. O que para mim era lucro, eu considerei como perda. Eu considerei como perda. Tem pessoas aqui com chamados para a nação. Mas eu vou te falar, você não vai poder ir nem com uma bagagem desse tamanho. Você vai poder ir apenas com uma palavra. Que é a palavra que vai te sustentar. É a palavra que vai te sustentar. É a palavra que vai te sustentar. É ela que te sustenta. Talvez você está olhando aqui, está com vontade de rir, mas você está igualzinho. Cheio de mazelas, de peso, que te impede de viver o novo de Deus. Talvez você tenha medo de largar a segurança da sua família. Deus já mandou você sair de lá há muito tempo. Você já tem uma palavra. A palavra é suficiente. A palavra é suficiente. Tem pessoas aqui que já deveria ter mudado de estado, porque Deus já mandou. E você continua insistindo em ficar aqui. Aqui nada vai prosperar, porque aqui não é seu lugar mais. Mas eu considerei tudo como perda por amor de Cristo. Será que você pode falar isso? Eu considerei tudo como perda por amor de Cristo. Essa noite é noite de envio. Há um mover profético neste lugar. Há um mover profético nesse lugar. Enquanto o Ministério de Louvor estiver entoando essa canção, a Laura vai fazer uma ministração profética aqui. E se você está como esta pessoa, você vai vir aqui na frente, diante do Senhor, e vai largar tudo aquilo que tem te impedido de ir. E se você tem chamado para as nações, você vai vir aqui pegar essas bandeiras. Eu não sei o que você vai fazer com elas. Você vai correr pela igreja? Eu não sei. Eu sei que o Espírito Santo, Ele quer ativar. E Ele está abrindo portas espirituais. Portas espirituais. Eu vejo muitos aviões saindo daqui do Rio Grande do Sul, enviando pessoas para nações. Eu vejo vistos sendo tirados. Oraramasei, cheiraramasura.